Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal alternativo para você que está no meu canal principal, porque o YouTube gosta mais desse canal, valoriza mais ele e ele será futuramente o canal principal. Já tem vídeos exclusivos lá, muitos vídeos exclusivos só neste canal. Tem o link na descrição. Por favor, se inscreva para ajudar. E vamos aqui a mais uma aula sobre Candlesticks. Lembrando, se inscreva no Twitter e Telegram, porque são redes sociais rápidas. E eu coloco as bombas lá, as notícias bombas, né? As notícias mais importantes, mais dramáticas, ficam tudo lá. Informações também, projeções, etc. ficam tudo lá. Bom, pessoal, tem um link na descrição das redes sociais, né? E vamos aqui então para o padrão de liberação de baixa, ou bearish deliberation, né? Começando do básico ao avançado. É uma aula bem avançada, mas existe ali a parte básica. E a parte básica é a seguinte: padrão de baixa ocorrerá em ondas de alta. Sempre em ondas de alta, né? O padrão de baixa vai ocorrer, ou seja, ele fará a onda de baixa mudar o seu movimento para o movimento de baixa. Então, como você identifica uma onda de alta? Não é uma valorização somente. Eu preciso identificar uma onda de baixa sendo neutralizada por uma onda de alta. A neutralização de uma onda de baixa culminará na construção de uma onda de alta. Então, como é que isso acontece? Quando você tem um movimento de candles fazendo novas mínimas, ou seja, se eu tenho um candle, eu tenho o valor mínimo dele aqui, o valor máximo dele aqui. Quando tem a mínima dele rompida sem romper a máxima, isso já é uma onda, já começou uma onda de baixa aqui, né? E uma onda de alta também tende a ocorrer quando você tem dois candles, e daí você tem um candle que rompe a máxima do primeiro candle aqui falado, sem romper a mínima dele. Isso aqui já é uma onda de alta. Mais tecnicamente, uma onda de baixa, né? Uma onda de alta, ela começará quando, numa onda de baixa, onde está fazendo vários candles novas mínimas, daí você tem o rompimento da máxima de um desses candles que está fazendo as novas mínimas, sem romper a mínima dele. Esse topinho aqui já é uma onda de alta. Só que essa onda de alta pode se estender para novos candles que fazem novas máximas, né? Novos candles que fazem novas máximas. E o padrão de baixa ocorrerá em um desses pontos da onda de alta. Pode ser aqui no comecinho ou pode ser aqui. O que o padrão de baixa fará? Ele culminará no movimento de baixa. Pode ser pequeno, a primeira opção aqui. Pode ser uma opção grande, uma onda grande. Ou pode ser uma terceira onda de baixa, que culminará em efeito cascata para mais ondas de baixa. De fato, apareceu o padrão de baixa, existem essas três probabilidades. Você só saberá qual delas ocorrerá se você tem um contexto que indique essa condição. Então não basta simplesmente aparecer o padrão de baixa e é uma reversão de tendência, ou é uma tendência de baixa, ou é apenas uma correção pequena de baixa. Tudo dependerá do contexto que validará uma dessas três opções. O contexto vai indicar. O contexto sem o candlestick de baixa vai indicar que uma dessas três coisas ocorrerá. O candlestick ele é um complemento. O padrão de candlestick ele é um complemento para validar e intensificar a probabilidade de uma dessas três opções. Então, para você determinar o contexto, você precisa de um método gráfico, de price action, de indicadores, informações, etc. Um método, uma metodologia que determine o contexto do mercado que culminará nessas três opções. O meu curso, Ultimate Eagle Signals, ensina graficamente a fazer isso. Os candlesticks servem para validar o contexto determinado pelo meu método. Se você quer fazer o meu curso e aprender o meu método, que é um método comprovado, provo publicamente que ele funciona 100% pelo gráfico. O timing certo para você comprar ações ou criptomoedas para longo prazo, ou fazer trade, links na descrição sobre o curso. E você criando uma estratégia ou aprendendo uma estratégia por meio de um curso, então você vai aprender a determinar o contexto, certo? E o candlestick serve para validar o contexto e aumentar a probabilidade do mesmo. Então, vamos aqui
para a descrição desse padrão em particular, que é a deliberação de baixa, ou bearish deliberation, tá? Vamos lá. Então a gente tem o seguinte. Primeiro, ele começa com o Marubozu. Marubozu é o quê? É um candle cheio na forma retangular vertical. O mínimo para formar um retângulo, né, é um pouquinho mais do que um quadrado, né? Só que aqui construindo o corpo do candle, que é na vertical. O Marubozu é 2 vezes o mínimo para culminar em um retângulo, né, no valor mínimo, que tem que ser um pouquinho mais do que um quadrado para ser um retângulo na vertical. Então seria mais ou menos assim, o Marubozu clássico, tá? Um pouquinho assim. Então o Marubozu ele significa o quê? Candle de força. Candle de força é um candle de força extrema. Se é uma região de suporte, esse suporte tende a ficar mais forte para bombar, né? Se é uma região de resistência, essa resistência tende a ser quebrada, dependendo da forma como esse Marubozu rompe. Se está no movimento de alta, o Marubozu ocorreu, ele indica a continuidade desse movimento de alta. Claro que tem as opções, as exceções de sobrecompra, que o Marubozu servirá como uma exaustão da pressão compradora em um bull trap. Mas isso depende do contexto também analisado. Então é o seguinte. Marubozu ocorrendo numa onda de alta. Então ele significa o quê? Força para continuar a alta. Então em seguida ocorre o Marubozu, né? Fechou aqui, mas daí ele abre próximo, o segundo Marubozu, próximo do fechamento do primeiro candle. E faz um segundo Marubozu indicando força extrema. Então quer dizer, o primeiro Marubozu ele acertou que subiria mais. E a gente tem o segundo Marubozu subindo. Só que no terceiro candle, ao invés de continuar fazendo Marubozus, ele confirma, né, com um candle de indefinição, né, um corpo pequeno, sombras pequenas. Pode ser também com sombras grandes, mesmo positivo, chamado spinning top de sombras grandes, spinning top de sombras curtas, indicam indefinição. Essa indefinição, por sua vez, caracteriza a projeção de um movimento antagônico ao vigente. Então, está indo para cima, o movimento antagônico é para baixo, por conta da psicologia da indefinição, ou seja, perdeu a força compradora. A psicologia do mercado com o aparecimento de um candle de indefinição denota a falta de credibilidade da pressão compradora que está vigente, está subindo, etc. E é antecedido por um Marubozu, né? Então, assim, existe também aqui nesse padrão de liberação de baixa a questão do contexto de região de topo, contexto de sobrecompra. E a gente sabe que existe o chamado bull trap, ou seja, bull, touros, né, para subir, bombar, trap de armadilha, etc. É quando parece que vai bombar, mas é uma armadilha, é um canto de sereia para você achar que vai bombar mais, mas na realidade é uma euforia que tende a acabar e começar um desespero. Ou pelo menos uma correção forte, ou pelo menos uma correção simples, né? Então você tem uma onda de alta. Nunca as coisas vão subir reto para cima assim. Sempre uma hora vai cair. Então o Marubozu é um candle de força. Apareceu mais um segundo aqui, né? Mas o contexto indica que está super alto, super caro. E o mercado tende a sobrecomprar aqui. E aqui também tende a formar uma região de topo. Mas existem os dois Marubozus indicando pressão compradora extrema para bombar, que é o que o Marubozu indica, pois ele é um candle de força altista, candle de força a favor dos touros. Mas daí você tem a confirmação de sobrecompra já denunciada por um contexto pré-determinado ou determinado, por seu método gráfico, por sua estratégia. A minha estratégia tem condições de fazer isso. E daí o candle de indefinição aparece para mostrar o antagonismo da pressão compradora anunciada por esses dois candles. Mas na realidade é um bull trap, já que o mercado está cansado de subir e precisa de um pit stop, no mínimo uma correção com o candle de indefinição aqui. Então o mercado ele tende a cair. Então a descrição e a psicologia por trás do comportamento desses candles caracterizam exatamente isso, né?
Porém, é bom usar esse padrão com um contexto indicando uma sobrecompra, né? Ou uma região de topo, ou uma resistência, né? Quando esse padrão ocorre em uma região que não tem uma resistência clara, ou um topo claro, ou uma região de forte pressão vendedora, né, fica mais difícil dar credibilidade para esse padrão. Esse padrão ele existe mais credibilidade para ele quando ele ocorre em uma região já anunciada como topo, ou já anunciada como sobrevenda, diagnosticado por um contexto que foi determinado por uma estratégia, por um método, etc. O meu método gráfico faz isso. O método gráfico que eu uso e publico aí nas redes sociais, os acertos, etc. Faço as projeções, acerto, erro também, claro, mas eu tenho muitos acertos, principalmente de topo e fundo, né? 100% pelo gráfico semanal. Tá? Então ele indica assim, é um padrão que indica confirma o bull trap indicado por esse Marubozu, porque esse Marubozu está indicando que vai bombar. Esse candle serve para indicar o bull trap. Não, é um bull trap, ele indicou que vai subir, vai bombar, né? Embora teve esse gapzinho aqui, ó, né? Do fechamento aqui e abriu aqui, terminou com um candle de indefinição, indicando claramente uma exaustão, ou seja, fez o gap, ou seja, deu uma bombadinha para cima, pulou o ponto de abertura do candle, do fechamento aqui do candle anterior e pulou para cá, para cima, e tentou bombar, mas não subiu muito, fez as sombras aqui, indicando indefinição, comprovando o bull trap, indicado por esse candle aqui. Então é uma região de topo, o mercado tende a corrigir. Se é uma região de super sobrecompra, o mercado tende a corrigir mais forte. Ou se já está em tendência de baixo, o mercado tende a continuar a tendência de baixo. E é uma região de topo aqui para você operar vendido. Certo? Agora vamos aqui aos intensificadores da deliberação de baixa, né? Bearish Deliberation. Quanto menor, tá aqui o nosso padrão, quanto menor o tamanho dos Marubozus positivos, ou seja, esses Marubozus aqui, é o seguinte, quanto mais grande, maior o Marubozu, pela teoria por trás do poder do Marubozu, mais forte é o padrão. Então esse Marubozu aqui é maior ainda, ele tem mais força ainda. Claro que dependendo do contexto, haverá exceções que ele vai indicar um bull trap, uma super sobrecompra, mas vai depender de outras coisas analisadas. Então se o Marubozu ele é do tipo pequeno, está acontecendo uma deliberação de baixa aqui, mas o Marubozu é pequeno. Ou seja, se ele é pequeno, ele tem menos força. Em relação a esse aqui, o Marubozu é maior. Em relação a esse aqui, o Marubozu é maior. Bem maior. Daí tem lá o candle de definição. Beleza. Em relação a esse aqui, o Marubozu é menor. Ocorreu o candle de definição. Esse padrão é mais forte para cair, porque o Marubozu ele é mais fraco. Ele tem tamanho menor. Então ele aumenta a força do padrão para cair. Certo? Sombras maiores no terceiro candle indica que o padrão é mais forte. Spinning top de sombras grandes. Então, a gente tem lá o spinning top de sombra pequena. A gente tem o spinning top de sombra grande. Vou colocar em azul aqui, tá? E é sombras aí grande. Então, assim, o preço foi até lá em cima, mas voltou, fechou aqui. O preço foi até lá embaixo, mas voltou, subiu aqui. Ou seja, está indicando indefinição maior. Porque você tem uma volatilidade maior. Numa região de sobrevenda, de sobrecompra, uma região de topo, o movimento é altista, parou nessa região de topo, e o mercado faz uma volatilidade imensa, caracterizada, denunciada, alarmada pelas sombras superiores e inferiores grandes. Mostra indecisão completa. Quanto maior as sombras, quanto menor as sombras, menor digamos que o nível de indecisão, o nível de clareza da indecisão do mercado é menor, porque as sombras são menores do candle de indefinição. Mas quando a sombra do candle de indefinição, no caso o spinning top, for maior, quanto mais larga, maior a sombra, o tamanho da sombra, maior é o nível de indefinição. Então você tem mais força para fazer o movimento contrário. Quanto maior o nível de indefinição, mais força para fazer o movimento contrário, que é o que a indefinição, por sua vez, alarma, né, indica.
E daí, então, isso indica realmente um movimento contrário provável para cair, porque a sombra é maior. Então, o candle, ele fica... O padrão, ele fica mais forte quando tem as sombras grandes. No clássico, quando você vai ver os candle, deliberação de baixa clássico, ele sempre vai ser com sombra pequena. Então o sujeito não analisa o comportamento dos candles e nem a psicologia por trás dos candles e não vê que se tivesse sombra maior, faz a mesma psicologia, faz uma psicologia similar, só que no final você tem uma psicologia complementar alarmada por essas sombras maiores, tanto superior quanto inferior, conforme eu expliquei aqui. Então, para padrão se torna mais forte, é uma deliberação de baixa mais intensificada, é uma deliberação de baixa mais forte. Porque é uma psicologia similar e tem algo que intensifica, que melhora a psicologia de queda, o alarme de queda, por conta dessa indefinição e por conta dessas sombras grandes e toda a explicação que eu dei para vocês. Então é uma deliberação de baixa mais forte, que não está de acordo com o padrão clássico, do qual quem não entende a descrição e psicologia por trás dos candles, não consegue ver isso no mercado. Dificilmente você vai ver alguém falando que isso aqui é uma deliberação de baixa em livro de candlesticks, pelo menos os antigos que eu lia. Não vai ter isso. Mas a lógica por trás de você considerar como uma deliberação de baixa mais forte do que a clássica é justamente essa explicação por trás do comportamento e da psicologia por trás da indefinição, de candles de indefinição com sombras maiores, que eu acabei de explicar. Então você vê que essas aulas aí são bem avançadas sobre candlesticks. Eu tenho 16 anos de mercado e demorei muitos anos para ter essa percepção, da qual eu não somente justifico, mas mostro os fatos que justificam essa minha posição em relação ao ensinamento de candlesticks, ao ensinamento de padrões de candlesticks, etc. As duas situações ao mesmo tempo. Então, sombra grande, maior, e os marobozus aqui eles vão ser, né, menores, né? Vão ser menores, os marobozus vão ter tamanho menor. Então vai ser um padrão ainda mais forte, tá? E é claro, você tem aí as variáveis do padrão deliberação de baixa, né? Já pode pegar aqui a variável desses padrões de baixa, que é justamente, eu preciso que tenha um candle de indefinição aqui. Então poderia ocorrer qualquer um dos dojis, né? A psicologia da liberação de baixa indica que tem que ter um candle de indefinição aqui, que faça esse gapzinho aqui indicando que vai bombar, mas confirma a bull trap terminando com um candle de definição. Daí o mercado tende a cair. É um candle de definição do tipo spin top, de sombras curtas. Spin top de sombras maiores, conforme eu expliquei, torna o padrão mais forte. Mas dojis, você tem o doji, o long leg doji invertido, que eu chamo de kamikaze, que parece com um avião caindo, né? Eu chamo de kamikaze, é coisa minha mesmo. Long leg doji invertido, né? Inverted long leg doji. Você tem o Dragonfly doji, Gravestone doji. O doji 4 preço é mais para indicar falta de liquidez, não tem negociação nenhuma. Falta de liquidez, então não vale. Vale para indicar falta de liquidez e vai indicar fraqueza para subir mais. É mais para falta de liquidez. Então, se esses dojis ocorrerem aqui, também é uma deliberação de baixa, pois é um candle de definição. E a deliberação de baixa se tornará mais forte se for ou um kamikaze aqui, ou se for aqui, similar à estrela cadente, o Gravestone doji de topo. Então apareceu o kamikaze aqui, né? O doji pernalto invertido, ou o Gravestone doji de topo, que é similar à estrela cadente, né? É o segundo mais, depois da estrela cadente, é o segundo mais forte que aparece em topo, vai caracterizar uma deliberação de baixa também, pois tem a psicologia similar. Muda os candles,
mas isso aqui tem mais força ainda, dá mais força para a deliberação de baixa. Se esses dois ocorrerem, a deliberação de baixa fica mais forte, né? Pois esses candles têm mais força, indica mais indefinição, indica mais alarmismo para bull trap do que esse candle de indefinição positiva aqui. É só você analisar a psicologia por trás aqui desse kamikaze, né, o doji pernalta invertido, ou o gravestone doji, em topo, ele é mais forte claramente do que esse, né? Principalmente por conta das sombras superiores grandes, não tem sombra inferior. Similaridade com a estrela cadente, que é um candle muito forte. Certo? Então, esses detalhes aqui fazem uma diferença enorme para que você veja a deliberação de baixa com alternativas com variáveis que não existem nos livros e que ninguém ensina. Mas toda a minha argumentação aqui mostra que provavelmente é um padrão mais forte e é válido como deliberação de baixa, sim, senhor. Então você tem que entender a psicologia por trás dos candles e a descrição deles e o significado de cada parte da descrição para você identificar as variáveis. Só que você tem que fazer isso ao vivo. Você não pode travar, você não pode... Tudo isso que eu expliquei aqui de maneira engatinhada para que você entenda, você que é novo nos candlesticks, eu faço isso em segundos, né? Mas eu tenho 16 anos de mercado, vendo candles, etc. Por isso que eu tenho uma vantagem injusta para acertar os movimentos do mercado. Porque os candles eles são fundamentais, mas você tem que ter essa visão bem mais avançada do que simplesmente identificar padrões clássicos. Porque você não vai ter no caos do mercado, que é o preço caótico, o padrão clássico sempre ocorrendo. Você vai ver padrões variáveis, mas que tem psicologias similares e que o padrão clássico tem o mesmo valor do padrão clássico. É aquele padrão clássico alterado, pois segue a mesma psicologia ou similaridade na psicologia desse padrão. Certo? Muito bem. Então agora a gente tem o seguinte. O contexto para a gente saber se aquelas opções 1, 2 e 3, ou seja, correção pequena, ou grande onda de baixa, ou uma onda de baixa que gerará mais ondas de baixa. Você tem que ter uma estratégia. Eu tenho meu treinamento, meu curso, onde você pode aprender uma estratégia já comprovada. E, por exemplo, você tem o contexto de tendência de baixa. Você tem aqui a resistência que sustenta a tendência de baixa. Aí fez um topo aqui, uma onda de alta, apareceu o padrão de liberação de baixa aqui. A tendência é de baixa, diz do contexto, e vai formar uma grande tendência de baixa. Então eu posso operar vendido e surfar nessa tendência de baixa. E se eu quero fazer um investimento, eu vou comprar menos, se está abaixo do preço ideal para comprar, em relação ao valor intrínseco calculado pelos fundamentos, seja em criptoativos ou em ações, eu vou comprar menos porque eu tenho chance de acertar essa queda gigante. Então, ao invés de comprar pesado, eu compro menos. E vou juntando dinheiro ao longo da queda para comprar lá embaixo quando indicar a falta de força para cair. Daí aqui eu compro pesadão. Eu fiz isso, executei essa operação, essa estratégia no Bitcoin, acertando o fundão em 16.700 em 2023, maio de 2023, em dezembro eu acertei o fundão e instruí os inscritos do grupo secreto dos sinais a fazerem isso, né? Comprou pouco durante a queda, compramos pesado, acertei o fundão lá, o fundo do poço. Então o gráfico funciona sim, para quem sabe usar, né? E eu provo pelos fatos que dá para acertar topo e fundo, só que é difícil. É algo difícil. E daí, como a tendência tende a continuar, cada topo você vai operando vendido ou continua comprando pouco. Não vou comprar pouco porque vai cair mais. Daí aqui está indicando falta de força para cair mais. Apareceu uma deliberação de baixa aqui, operar vendido não tem custo-benefício, fazer short trading. E ficar com medo de comprar pesado também não tem sentido, porque tende a parar a queda. Então a deliberação de baixa tende a fazer um movimento de queda maior, o último movimento de queda sobrevendido. Daí eu, como investidor e também especulador que consegue saber o movimento dos preços, mesclo as técnicas de especulação para saber o timing certo, para comprar pesado para longo prazo. Compro pesadaço aqui, Bitcoin, criptomoedas, ações,
né, para longo prazo, ouro, prata, de acordo com os fundamentos, está barato frente ao valor futuro, daqui a 10 anos, 5 anos, etc. Tudo que eu economizei aqui, eu vou comprar pesadão aqui. Porque a deliberação de baixa aqui, ela tende a ser um bear trap. E daí o mercado faz lá a correção para cima. Essa correção para cima ainda não indica reversão de tendência. E vamos dizer que o mercado indica, o contexto indica que vai cair mais. Daí a deliberação de baixa ocorrendo exatamente na resistência que sustenta a tendência de baixa, que era aqui, e passou a ser aqui. Então a gente entra, faz short trading aqui para ganhar com a queda do mercado. E vamos parar as compras de novo para longo prazo, pesadas, e comprar pouquinho, porque tende a voltar a queda para a gente comprar mais pesado lá, quando a nova tendência, a continuação da tendência de baixa acabar, e tentar acertar o fundo lá. Né? E também, se o contexto indicar que aqui vai ser um fundo, mas vai bater aqui e vai cair de novo, você pode comprar leve aqui. Certo? Vai depender do que a estratégia dizer. E, claro, você pode errar, né? Eu erro também, todo mundo erra, mas você tem que usar. Se no longo prazo você acerta muito topo e fundo, eu acerto muitos topos e fundos, grandes correções eu acerto, tanto de alta como de baixo. Então, ao longo de 5 anos, comprando e vendendo para longo prazo ações criptomoedas, com esse método gráfico, você tem acertos que no longo prazo fazem um absurdo a diferença. Né? Então, tem custo-benefício, tem manejo de risco aí nesses sinais pelo gráfico. Mas quem não sabe fazer isso tem que comprar em qualquer lugar, desde que esteja barato. O preço tem que estar bom frente ao valor futuro. Né? Agora vamos dizer que não, ó, aqui não vai ter resistência forte, o mercado não vai cair, ele vai bombar para cima e vai começar uma tendência de alta. Ou seja, a deliberação de baixa aqui, o padrão de baixa aqui é insignificante. E quando vier nesse topo se ocorrer aqui, tendência de alta para bombar, explodir para cima. Não tem sentido operar vendido, porque tende a fazer um movimento curto. E ficar com medo de comprar para longo prazo não tem sentido, se estiver barato de acordo com os fundamentos, frente ao valor futuro. Né? Eu não vou comprar aqui no topo, mas eu vou usar a deliberação de baixa como compreensão de um pit stop, onde culminará numa correção, onde formará um suporte, e eu vou poder comprar pesado porque vai bombar. Então eu simplesmente, na deliberação de baixa aqui, apenas aguardo a correção provável que ela gerará e compro aqui no fundo. Ou posso estar comprando um pouquinho aqui para garantir, porque às vezes a deliberação de baixa falha e o mercado bomba para cima. Então eu não vou ter medo de comprar pesado nem aqui a longo prazo para me garantir. Né? Em cada topo também não tem muito sentido eu comprar, operar vendido, né? Ou ficar com medo de comprar porque o mercado tende a bombar mais. Mas vamos dizer que fica sobrevendido aqui, o contexto indica. Então o mercado ele tende a corrigir forte. Daí a deliberação de baixa para operar vendido e surfar essa correção forte é viável. E para as compras para longo prazo, né, também é viável a gente parar as compras para longo prazo, porque tende a ter uma correção forte. Eu já acertei muitas aqui no canal ao longo de alguns anos, no gráfico semanal, então funciona. Então é isso, pessoal. Bom, como você sabe, se você estudar sobre a vida de Warren Buffett, ele fez curso com Benjamin Graham, a qual quebrou, passou fome, depois deu a volta por cima e comprovou uma metodologia que é o método investidor inteligente, lá do livro Investidor Inteligente. Inclusive, eu uso esse método para operações, para executar estratégias, operações, a parte de investimentos em ações e também de criptomoedas, que eu adaptei para a parte de criptomoedas, esse método fundamentalista para ações de Benjamin Graham. Então é mais fácil você aprender com alguém que já tem uma estratégia que funciona, igual o Warren Buffett fez, do que você criar a sua própria estratégia, porque você tem chance de quebrar, se arrebentar e não se levantar mais. Benjamin Graham se levantou, mas a maioria não se levanta. Eu tenho uma estratégia, método fundamentalista, método de trading, nos meus cursos aí para trade, para todos os mercados. A vantagem do meu curso aqui, ele envolve todos os mercados, então você tem uma vantagem injusta à maioria dos outros players, porque você entende sobre todos os mercados, mesmo que você vá operar só no Forex, ou só nas criptomoedas, ou só em ações. Né?
E você ganha de graça o grupo secreto de sinais, onde basta seguir os sinais e lucrar. Tem trades para todos esses mercados e tem a criptocarteira para longo prazo. Você pode comprar o grupo secreto de sinais também por menos de 19 mensais hoje em 2023, separado, sem precisar comprar o curso, mas o grupo fica de graça para quem compra o curso por um ano, tá? O grupo. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Entre em contato, links na descrição para contratar cursos ou serviços. Até mais.